imposto sobre o lucro nem os dividendos. Então, é uma aberração esse sistema tributário. Na realidade, foi feita uma espécie de sofisticação, né, no sentido de diminuir a quantidade de tributos que existiam no país, sendo reduzido a mais ou menos 3, que dá uma eficiência ao sistema, mas essa eficiência é no sentido da arrecadação. E quem paga é arrecadado de quem? Da classe trabalhadora, do povo brasileiro. E esse dinheiro vai para onde? Né? Vai sendo canalizado para as grandes empresas do sistema bancário e financeiro, nacional e internacional. Prof, e sobre essa questão da que ele fala sobre zerar alimentos da cesta, essas coisas. Então, né, esse é o grande argumento do governo. O governo fez uma espécie de enxugamento. Você tinha 5 ou 6 impostos que foram mapeados e canalizados para um único, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto ele vai ser cobrado na medida que vai sendo feita a produção, através dos insumos, mas quando chega no final da cadeia, no consumo, recai sobre o consumo. É por isso que esse sistema tributário é conhecido também como sistema tributário do consumo. Então, o governo fez uma gracinha de dizer que vai isentar a cesta básica. E, de fato, tem alguns elementos da cesta básica que vai ser isento. Todavia, isso é um processo longo que não vai ser a partir de agora. Para vocês terem uma ideia, essa coisa vai começar a funcionar, embora foi sancionado agora, a partir de 2026, 2027. E esse processo todo vai culminar daqui a 30, 40, 50 anos. O que é real é que a gente continua pagando, né? E a esmola que a gente recebe, ela é redistribuída lá na frente no consumo. Então, é um falseamento de dizer que vai ser benefício, que é uma reforma que vem beneficiar a população, os pobres. É mais uma maquiagem que os governos têm feito durante todo esse processo da vida brasileira. Certo. Ô, prof, é porque tem muita propaganda também do pessoal do governo em relação a essa reforma tributária, mas a gente sabe muito bem que quando cai ali dentro para os deputados aprovarem, nessa reforma mesmo tinha em relação à questão da taxação de ricos de bilionários de grandes fortunas, né? E foi tirado em segundo plano e deixado de lado, não é isso? Isso. Essa questão do também que tinha lá. Então. Pode beber água, pode beber, Então. tranquilo. Essa questão, prof, desse que foi tirado, nessa reforma que foi aprovado, não tem nada que faça essa taxação dos ricos, como é? Então, no Brasil, a Constituição, ela colocou um dos itens da Constituição, a cobrança de tributos, a cobrança de imposto sobre as grandes fortunas. Isso não é uma novidade em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos se cobram, né? Em média, 40%, 50% de imposto sobre as grandes fortunas. Aqui no Brasil, foi aprovado na Constituição que você ia fazer essa tributação. E, claro, acabou sendo, como a gente tem um domínio, né, do chamado centrão, né, dessa direita macumunada com a extrema-direita, não passou, foi reprovado. É uma coisa absurda, porque todos os países pagam imposto sobre grande fortuna. E é isso que tem possibilitado países da Europa dar um mínimo de dignidade à sua população, com serviços públicos, etc. Aqui no Brasil, a gente fica de forma muito indigna, vivendo à custa de que o que a gente produz nos são subtraídos e não tem como contrapartida uma resposta, né? Então, por exemplo, essa proposta das grandes fortunas não passou. O governo ele propôs, né, dentro do arcabouço fiscal,
medidas que cortava e corta benefício da população e prometeu aumentar a isenção para salários que vão até 50 mil reais. E isso foi uma grande falácia, porque a gente sabia que, na realidade, era uma justificativa para tentar convencer a população e a classe média de que, a partir de agora, seria feita algum tipo de distribuição. E a gente sabe que isso era um argumento para justificar esse corte em serviços públicos. Inclusive, assim, hoje o governo Lula, que historicamente o governo e seu partido tem um histórico de defesa do pobre, hoje o governo, através do compromisso do arcabouço fiscal, tem cortado os benefícios de prestação continuada, que é um benefício que está em torno entre meio salário, um quarto de salário mínimo até um salário mínimo. E quem são os beneficiários? São pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas que têm problemas, idosos, pessoas que têm problema, algum tipo de deficiência física ou psíquica. E o governo, para manter o compromisso com os banqueiros, cortou, passou um pano fino no BPC. Então é um absurdo. Por outro lado, ele falava, mas eu vou liberar os impostos para até quem ganha até 50 mil. E a gente sabe que foi uma falácia que não passou e nem vai passar no Congresso Nacional. Lembre de seguir nossos colaboradores. Thank